Eu sou Carlos, eu sou biólogo, tenho mestrado em ecologia, doutorado em biologia. Eu sou Fabiana César Félix Hacra, sou bióloga com mestrado em zoologia e doutorado em ecologia marinha. Eu sou Alexandre Schiavetti, eu trabalho na Universidade Estadual de Santa Cruz. Eu sou Marina Consoli Tischer, eu sou bióloga, tenho mestrado, doutorado na área de ecologia. Eu sou João Feitosa, eu sou professor da Universidade Federal de Pernambuco. Trabalhamos juntos com alguns outros pesquisadores aqui, que nos conhecemos desde 2014. E isso levou a que no final de 2018 a gente criou uma rede de pesquisa com 6 universidades ao longo da costa brasileira, focada em preservar e entender parte da biologia, parte da ecologia dos peixes budiões. São espécies que estão entrando em cada vez mais níveis de ameaça. Dentro do projeto eu trabalho na parte de gerência executiva, faço a parte burocrática e toda a parte logística para que todas as ações aconteçam. Eu trabalho especificamente com as comunidades humanas, como é que as comunidades humanas atuam e podem ajudar na conservação dos peixes budiões. E no Budiões eu sou coordenador de área da parte do Nordeste. Sou coordenadora de pesquisa do projeto Budiões e garanto que as ações de pesquisa que envolvem estudos de biologia e ecologia marinha, assim como monitoramento pesqueiro, aconteçam da melhor forma possível e ocorram dentro do nosso cronograma. Papo de papagaio. Sejam bem-vindos a Fernando de Noronha. A gente está aqui no Mergulhão, que é um restaurante que tem logo do lado do porto de Fernando de Noronha, onde tem mergulho, onde saem os barcos para os mergulhos, e a equipe de pesquisa do Projeto Budiões está aqui encerrando essa expedição, a primeira para as Ilhas Oceânicas, e a gente vai fazer o Papo de Papagaio hoje daqui. Se você ouvir um barulhinho de fundo, é porque Noronha está chorando a nossa partida, então está chovendo bastante, então às vezes a gente vai ouvir um barulho de água no fundo, às vezes um bug passa lá atrás, que é uma das principais meios de transporte da ilha, mas tudo isso faz parte desse ecossistema que é a Ilha de Fernando de Noronha. Então, queria que vocês começassem falando como que começou o Projeto Budiões. Oficialmente, em 2019, o projeto começou, quando a gente teve a aprovação de uma solicitação no edital público, mas a gente construiu para isso, foi construída uma rede, pessoas que já vinham trabalhando na área da conservação marinha, pessoas que já vinham trabalhando com espécies ameaçadas, com peixes herbívoros, como é o caso dos budiões, vinham trabalhando com os próprios budiões, e a gente se organizou. Então, basicamente, na forma de uma rede de pesquisa, e submetemos essa proposta. Colocamos uma proposta no edital da Petrobras socioambiental, e isso foi em 2018, que foi submetida a proposta. Em 2019 foi aprovada, saiu o resultado. Aí, ao longo do processo de contratação, no finalzinho de 2019, o projeto teve início propriamente dito. E aí a gente começou os trabalhos, as ações do projeto. A gente está agora já no segundo contrato do nosso projeto, então nós já tivemos uma renovação e começamos uma fase maior e melhor do projeto. A gente está em um maior número de estados, com maior número de localidades, com mais zonas monitoradas, com mais ações de pesquisa, educação ambiental, desenvolvimento sustentável e políticas públicas que são a base e o eixo do projeto. Então foi mais ou menos assim que o projeto nasceu, dessa necessidade de proteger espécies que não são só emblemáticas pela beleza, mas são emblemáticas pela função ecológica que desempenham nos recifes, que esse grupo se reuniu e está tocando aí as ações e desenvolvendo tudo que o projeto vem fazendo, já quase com 5 anos já de execução do projeto. E aqui a gente tem representação Universidade Federal do Sul da Bahia, Universidade Federal de Pernambuco, Universidade Estadual de Santa Cruz. A Marina não está ligada a uma instituição, a uma universidade, está ao Instituto Nautilus, mas tem outras universidades, outras instituições que fazem parte dessa rede que forma o Projeto Budiões. Qual que é a importância desse trabalho em rede e dessa sinergia e integração entre as instituições? João, quer falar? Quero, lógico, é importante. É importante, que a gente tenha um trabalho em rede para a gente conseguir abarcar uma área maior. Os budiões, eles ocorrem ao longo de um bom trecho de costa, da nossa costa tropical, quase integralmente os budiões estão ocorrendo, e é importante que a gente tenha pessoas especialistas, que já trabalham com espécies ameaçadas, como falou Carlos, ao longo desse trecho todo, Somos atualmente 6 universidades que estão ali trabalhando em rede,
cada um vem do histórico, de um tempo de experiência, né, com as espécies. Eu acho que eu sou até o mais novo do grupo, né? Assim, em termos de idade, né? Eu não tenho tanto cabelo branco quanto o nosso amigo Alexandre. Mas... Não entendeu? Traz um espelho para o bichinho. Assim, é importante, né, que a gente tenha essas diferentes visões. Eu, por exemplo, trabalho com budiões desde o meu doutorado. É um grupo que eu me apaixonei nesse período. E eu achei importante trabalhar com eles desde esse ponto, né, desde o meu doutorado. E conheci Carlos e Fabiana durante meu doutorado também. Então, logo quando eu terminei meu doutorado, a gente começou a trabalhar até com os budiões. Aí a gente fez projetos antes desse, projetos embrionários, né, que a gente começou a fazer, que deram origem até à vontade de fazer projetos maiores, né? E foi muito legal a gente conseguir essa aprovação. Eu mesmo me emocionei bastante. Chorei que nem uma criança quando foi aprovado. E assim, eu tinha a oportunidade também de poder fazer algo pelos budiões, né? Um bicho que eu gosto tanto. Aí eu acho que é importante também a gente juntar outros apaixonados ao longo dessa rede para poder fazer algo pelos bichinhos que eles estão precisando, né? Com certeza. E, Alexandre, você que trabalha com gente, trabalha com pessoas, como que é essa integração entre pessoas? Porque no fim são instituições, são pessoas que representam instituições. E aí você tem que aguentar o João falando de cabelo branco, ao mesmo tempo que tem que trabalhar, tem que ter paciência, mas também tem as suas vantagens, né? Fala um pouquinho daí da... Então, é interessante a gente que não trabalha com bicho, tá efetivamente trabalhando num projeto de conservação de um grupo extremamente, assim, diferente para o meu trabalho. Então, sempre trabalhei com animais maiores, animais mais visíveis para o público, como baleia, como golfinho. E agora eu trabalho com um grupo que é visível para um grupo bem mais específico, que é o grupo dos mergulhadores e os pescadores. Então, a gente saiu um pouco de pensar naquela coisa da mídia grande, que as pessoas conhecem as espécies, para fazer com que as pessoas conheçam com o que a gente está trabalhando. Então, trabalhar com gente, a gente tem que pensar por que as pessoas são afetadas pelos projetos de conservação, o que as pessoas vão receber participando de um trabalho de conservação. E é isso que a gente está tentando fazer com o Budiões de uma maneira diferenciada dos demais projetos. Então, a gente pensar em organizar algumas sociedades locais ali para pensar num turismo visando avistar um bicho, não é uma espécie recifal, é uma mudança de paradigma incrível para a gente, porque a gente passa a pensar que aquela pessoa tem que saber o que está dentro da água, ela nunca viu, ela não mergulha, mas a dona de uma pousada, ela tem o interesse que aquele turista esteja lá, fique ali, durma mais vezes naquela localidade. Então, quanto mais budião tiver, mais as pessoas mergulharem em locais diferenciados, a gente consegue fazer com que essa pessoa fique mais tempo naquele lugar. Então, e acho que é interessante, que nem a resposta anterior do João, né, da rede, também isso é interessante, porque ao mesmo tempo que eu estou aprendendo a ver um peixe que para mim é diferente, o resto do grupo também está tentando entender e está aprendendo que as pessoas fazem parte de um projeto de conservação, que é necessário que as pessoas entendam, conheçam, discutam sobre o budião. E isso que é interessante quando a gente trabalha com gente dentro da conservação, né? E é mais difícil, né, Alexandre, conseguir tocar o coração das pessoas com um animal, com um animal que para eles é só comida, né? Exato, é complicado. A ideia de mudar o foco de como as pessoas veem aquele peixe faz uma diferença incrível. Só que a hora que você consegue algum aliado dentro daquela comunidade, o projeto melhora, você consegue que as pessoas entendam muito mais fácil que aquela espécie é necessária estar ali, que ela não é só um prato, né? Ela pode ser muito mais do que um prato. É aquela ideia que o pessoal mexeu na floresta muito tempo atrás, que é uma floresta em pé vale mais do que uma floresta deitada. A ideia hoje é pensar a mesma coisa para os recifes de coral, que é muito mais importante eles estarem ali, funcionando, e a gente indo lá ver. E aqui é o exemplo de Noronha, né? Por isso que a gente está aqui, porque faz toda a diferença as pessoas virem para cá para mergulhar. E eu acho que essa é a ideia da gente pensar um pouco nos outros lugares do Brasil. E, Marina, você que veio para cá para estudar, já trabalhou com peixe-boi, com golfinhos, e aí agora você está com os budiões de volta a Noronha, aí
pode explicar um pouquinho que você passou parte da sua vida aqui em Noronha trabalhando com golfinhos e como que é agora estar trabalhando, não na verdade com budiões, porque como você falou na sua apresentação, você está trabalhando com gente, você está cuidando da parte burocrática. Então você tem que lidar com gente, mais do que com budião, mais do que com golfinho ou peixe-boi. Fala um pouquinho aí desse mix de sensações, de estar de volta a Noronha, agora com budiões e tudo mais. Bom, é todo esse histórico que você falou que fez com que eu integrasse essa equipe, né? Toda essa experiência que eu trouxe, mesmo não tendo trabalhado com peixe anteriormente, mas tendo trabalhado em projetos de conservação e conhecer o dia a dia, e conhecer a logística, o dia a dia, as belezas e os desafios que os projetos de conservação enfrentam hoje em dia, que me trouxe para a equipe, né? Eu fui aluna de doutorado do professor Alexandre Schiavetti, e aí nessa oportunidade da criação do projeto Budiões, que ele me indicou e a gente vinha integrar a equipe. E estar aqui em Noronha é muito interessante, principalmente passando alguns anos, né? Tendo passado alguns anos da minha última vinda para cá, e vim para cá e não estar aqui como moradora é uma coisa, você tem um olhar completamente diferente. Eu vejo aqui, e o que a gente está aprendendo no projeto, que é muito diferente dentro do projeto Budiões. Até então, eu só tinha estado em localidades no sul da Bahia, onde o budião ele é um recurso pesqueiro, né? É um recurso pesqueiro importante, é um recurso alimentar. E ver aqui o budião, onde o budião ele é um recurso visual, onde as pessoas estão aqui para ver o budião e não para se alimentar do budião, onde tem toda uma comunidade em volta diferente, seja de morador ou seja dos turistas, me traz um olhar completamente do que eu tinha de Noronha, de estar aqui trabalhando com golfinho. Porque o golfinho, ele está aqui, ele já é um ponto turístico, né? Ele já é um ponto turístico. Então a gente está aqui trazendo essa nova visão de que o que está embaixo d'água e os budiões, eles são coloridos e eles são importantes, e ter essa receptividade que a gente teve ao visitar, conversar com mergulhadores, ao visitar as operadoras de mergulho, desse interesse que eles estão, de que Noronha tem mais do que o golfinho, do que a baleia que nesse período está passando por aqui, esse interesse que eles estão em saber mais sobre o que está no fundo do mar e entender a biologia, a ecologia desses animais, e não só que ele é bonito e que ele é colorido. Está sendo bastante interessante e agradeço toda a equipe de estar aqui e poder voltar nesse desafio. Deixa eu só te complementar, mas você não acha que acho que é a grande diferença, né? O golfinho, ele já é um ponto turístico, né? Os budiões não são, né? Embora eles estejam lá embaixo, como tu mesmo disseste, eles estão lá embaixo, mas muita gente nem conhece eles. Eu acho que é isso, esse que é o grande, é o nosso papel, acho que aqui dentro do projeto também, que a gente acabou descobrindo aqui, isso, né? De como melhorar essa comunicação, como atingir esse público, né, que está ávido por informação, mas ainda, né, não tem, enfim, não conhece ele adequadamente. Eu acho que então existe todo uma abertura que nos foi dada, que certamente a gente vai começar a trabalhar isso, né, de forma a sensibilizar essas pessoas que esses bichos são muito mais do que bichos bonitos, eles são bichos super importantes, né? Tem todo um contexto ecológico importante por detrás deles. Mas ainda falando dos bichos bonitos, eu acho que os budiões eles têm uma coisa assim de valor intrínseco que é mascarado por as pessoas não conhecerem, né? Qual é o bicho, qual é o budião. Se eles saem, você sente falta, porque não tem aquele animal colorido que tinha antes. Mas quem é que sabe que aquele animal colorido vistoso que passou na minha frente é um budião? Né? Esse é um ponto interessante também, que se eles saem, até para o turista faz falta, né? Mas não sabem que faz falta até não ter mais. Porque não sei nem quem é, né? Exato. Porque é um peixe. Porque é um peixe. Mas o tubarão não sofre disso. Porque o tubarão também é um peixe, mas é um animal que está estigmatizado. Tubarões e raias fazem parte de um outro grupo, literalmente, né? Literalmente. Os peixes, na verdade, não existem, né? Biologicamente falando, não é um grupo que a gente reconheça. Mas, vulgarmente, a gente chama todo mundo de peixe.
né? Mas os tubarões, eles têm um estigma que foi dado, né, por conta de uma série de filmes, de episódios e Steven de Spielberg. coisas que acontecem, né? Eles são estigmatizados. Então as pessoas conhecem os tubarões. Mesmo que a pessoa não tenha afinidade com o ambiente marinho, ela conhece e reconhece um tubarão. O resto é peixe. O resto é peixe. O resto. Talvez as raias, não, né? Ah, é a raia. Mas é isso. Mas o resto é peixe. E os budiões é isso um pouco que o João estava falando. Eles têm um valor intrínseco que as pessoas não sabem e não reconhecem e não sabem reconhecê-lo no contexto de um recife, né? Talvez a ideia de você colocar mais gente para dentro da água para saber que tem Isso. e trazer os peixes para tona, mas não somente como prato, mas como um informativo, como uma curiosidade, como coisas necessárias. Quer dizer, o conhecimento tira os peixes de dentro da água. Então a gente pode trabalhar com a escola, pode trabalhar com as pessoas, pode trabalhar com o mergulhador, com o pescador, porque faz diferença as pessoas reconhecerem aquele grupo como um grupo relevante para o sistema. Exatamente. Pois aí, nem tá em Procurando Nemo, né? Deveria. Poderia. Deveria, tá? Pois é. Deveria, né? Poderia, Não, deveria. ele poderia, mas ele deveria no sentido assim, seria muito legal para gente se tivesse. E ele poderia até no contexto do filme, né? Ele poderia ter aparecido. Vamos dar ideia pro 3, de repente vai que cola. Procurando Buddy. Procurando Buddy. É, o terceiro filme. O que eu sinto que foi essa semana um pouco aqui é justamente isso. Além de toda a importância de trazer a equipe de pesquisa, da gente estar fazendo a primeira expedição científica do projeto aqui em Noronha, a gente está apresentando os budiões para os turistas e para os moradores. Efetivamente apresentando um vizinho que está ali no mar, que eles veem todo dia, mas não conhecem. É isso, é uma comunidade que está acostumada a acessar o ambiente marinho, né? Que mergulha, onde o mergulho é uma atividade que se realiza corriqueiramente, né? Imagina uma pessoa que não faz isso sempre e não o reconhece, mesmo morando na praia, né? Ou numa região costeira. Então tem essa diferença que eu acho que é um impacto importante que a gente teve aqui, de saber que mesmo aqui, com todo o mergulho que tem, as pessoas reconhecem muito pouco essas espécies e não sabem da importância ecológica que ela tem, né? Da interação que ela faz para o sistema Recife funcionar, né? E Fabiana e João, que mergulharam bastante, o Carlos também, mas o Carlos já falou bastante. Fabiana, me fala como que você viu as populações de budiões aqui em Fernando de Noronha e talvez em comparação com a costa e talvez algumas ameaças que talvez eles estejam sujeitos aí. Já deu para identificar alguma coisa? Já tem alguma coisa assim dessa percepção? Não, o que mais me chamou a atenção aqui em Noronha, e que já tinha me chamado a atenção em vezes anteriores, é a quantidade de indivíduos de grande tamanho e em fases terminais, né? O budião, ele tem essa característica de que ele muda a fase dele, né? Ele muda de sexo ao longo da vida, e esse sexo pode estar acompanhado também por mudanças morfológicas que estão diretamente relacionadas com cores, né? Então a gente diz que ele tem uma fase inicial e uma fase terminal, onde a gente pode dizer com algo, né, de confiança que pode ser fêmea nessa primeira fase inicial e certamente um macho nessa fase terminal, né? Então o que eu vi é muitos indivíduos na fase terminal que a gente não vê em quantidade na costa, né? São raras as espécies de budiões que a gente consegue ver em grande quantidade nessas fases terminais, né? O que indica, né, uma boa estruturação, né, da população. O que quer dizer isso? Quer dizer que a gente tem diferentes espécies com diferentes tamanhos, né, ocorrendo nesse local. Então isso quer dizer que a gente tem indivíduos jovens, indivíduos maduros e indivíduos já mais velhinhos, né? Então isso quer dizer uma estrutura populacional adequada, aí, viu? Representado. Ele se identificou. Fase inicial, fase terminal. Eu sou jovem. Então isso foi uma coisa que me deixou muito feliz aqui em Noronha, né? Ver essa quantidade, e não só quantidade, mas as 3 espécies quase que igualmente representadas em termos de abundância, né? Muito abundantes, e isso foi muito feliz, o que a gente não vê na costa. Na costa a gente, né, consegue ver
exceto em alguns lugares específicos, como um lugar de Abrolhos, né, que a gente está acostumado a trabalhar, que a gente vê indivíduos de grandes tamanhos, com populações muito bem estruturadas, mas fora delas, outros lugares que a gente também trabalha, a gente vê indivíduos muito pequenininhos, né, às vezes a gente não tem, por exemplo, o budião azul é uma espécie que está altamente ameaçada, a gente não tem em todas as localidades de trabalho, embora originalmente ele existisse em todo o nosso intervalo de distribuição, né, latitudinal que trabalhamos, mas ele não está mais lá. Então, por exemplo, é extinto localmente no Rio de Janeiro, a gente não tem mais, né? Então, isso traz a importância de Fernando de Noronha, né, enquanto reduto populacional para essas 3 espécies de budiões que aqui existem. João, o que você viu por aí? Eu concordo plenamente. Eu até complemento, né? Eu venho de Pernambuco. Em Pernambuco é onde a gente tem as pescarias mais antigas de budiões, com pessoas que executaram essa pesca ainda estando vivos e executando ainda a pesca, né? Então, os relatos desse pessoal é que eles pescam desde antes dos anos 70, budião, né? E nesse processo a gente perdeu bastante da fauna de budiões para o meu estado. Então, eu chego lá e é difícil achar um budião azul. É difícil achar. Você vê um ou outro perdido ao longo de vários mergulhos, porque ele realmente é um animal que foi bastante pescado. Ele vai existir mais profundo nas regiões rasas, que, por exemplo, em Abrolhos, a gente acha um monte de budião azul, inclusive budiões grandes, né, com 70 centímetros. A gente não vê mais em Pernambuco. Então, assim, é uma luzinha que acende, né? Que a gente precisa realmente ter novas medidas para recuperar os budiões que estão com populações mais abaixo do que a gente desejaria, né? E, João, isso tudo que você está falando é muito relacionado à pescaria de corvo, né? Que tem lá, também, que é muito específica da tua região, né? Mas a pescaria de corvo não pega o budião azul. Mas pega os outros, né? Pega os outros. E o que é o budião azul que pega lá? O budião azul também é arpão. É arpão, né? Também é arpão. Uma coisa interessante que você falando aqui, eu comecei a pensar, né? Você falou de Abrolhos, que é um parque nacional marinho, e que você encontra budiões azuis, que é o Scarus trispinosus. Aqui na Fernando de Noronha, maior parte de toda a região também é um parque nacional marinho, que também é proibida a extração de recursos naturais, então, por ser uma unidade de conservação de proteção integral. E também a gente encontra, não tem nenhum dos Scarus que são pesquisados pelo projeto, né, que é o Scarus trispinosus e o Scarus elindi, mas tem os Sparissoma, né, que é o Amplum, Frondosum e o Axillari. E o Radius também. E o Radius, que não está na lista dos 5, mas faz parte dessa família aí. Essa proteção, essas áreas marinhas protegidas, elas são essenciais, pelo que parece, para a conservação dessas espécies. Mas, ao mesmo tempo, existem algumas outras ameaças que estão presentes por aí. No caso aqui de Fernando de Noronha, a gente tem visto a chegada de uma espécie invasora, que é o peixe-leão. Em Abrolhos, a gente, talvez pela distância da costa, tenha dificuldade com fiscalização, muitas vezes pode ser que tenha alguma pressão, mas você vê uma população mais saudável. Quais são essas ameaças que estão presentes na costa que impactam essas populações de budiões? E aí eu vou jogar a pauta aí e sai correndo. Quem quiser que pegue. Bom, seguindo a linha do Johnny, eu acho que a primeira grande ameaça para os budiões é a pesca, né? Então, eu acho que esse é o primeiro fator desestruturante de todas as comunidades, todas as assembleias de budiões ao longo da costa, né? Aí, como você disse, né, no caso das invasões, como aqui ocorre do peixe-leão, isso é um agravante, né, principalmente porque principalmente o peixe-leão ele é uma espécie predadora, né, que tem como foco, né, a gente conhece estudos, inclusive João trabalhou com isso durante muito tempo, né, é uma espécie predadora que atua diretamente nos juvenis, né, então isso pode acarretar a longo prazo, né, uma diminuição do potencial, né, do êxito, né, dessas espécies, né, no caso dos budiões, em se manterem ao longo do tempo, né, porque se você come os juvenis, eles já têm um problema, eu trabalho com juvenis, então por isso que eu me encanto por isso, né, já existe um gargalo enorme, né, das larvas, né, assim como tem das tartarugas, né, que só uma entre não sei quantas mil, né, chega à idade adulta,
né? Com os peixes é a mesma coisa, né? Eles têm uma estratégia reprodutiva de lançar, salvo algumas espécies, mas incluindo todos os budiões, de lançar milhares de ovos na coluna d'água. Então, desses milhares de ovos, até 90% pode morrer. Então, isso é muito, né? Por uma estratégia, mas é a estratégia deles, né? Isso é muito. Então, isso cria um gargalo populacional imenso. Se aí você ainda tem desses que chegam, né, no ambiente, e aí você ainda tem um super predador que vai lá e consegue ainda, sei lá, reduzir isso a mais, sei lá, 5%, fica muito pouco, né? E isso ao longo do tempo pode diminuir o potencial daquela população em persistir naquele local. Que mais que ser um super predador, o que é importante é que eles não veem ele como um predador. Esse é o porque problema. não o reconhecem Exato. como um predador. Ainda não aprenderam, exatamente. Esse é o grande quê das espécies invasoras. Né? Exatamente. E elas não têm competidores, né? Então elas não têm predadores naquele local, então elas vão comer até explodir, basicamente, né? Então esse é um fator preocupante, né, aqui em Fernando de Noronha. Então eu fico até contente de saber, a gente teve uma interação super legal no barco, né, com o Fernando, que está capturando esses bichos assim como, né, com sangue no olho. E é o grande, né? Estavam me dizendo que ele já capturou mais de 130 animais. Exatamente. Com a gente ele pegou quantos? Num dia foram mais de 8. Só conosco eu acho que uns 15. Exatamente. Eu me lembro que num dia foi 8 que ele pegou. Foi. Então é importante essas ações, né, de controle, né, minimamente, né, porque a gente sabe que uma vez instalada essa espécie ela vai, né, se alastrar, né, mas esse é um dos problemas, né. Outro problema, por exemplo, e aí eu só jogo a ideia e vocês continuam, é também, por exemplo, a questão, né, das mudanças climáticas, incluindo, por exemplo, o branqueamento, né, de corais, né, e aí isso traz outras milhares de consequências. E aí, branqueamento de corais, acúmulo de resíduos no mar que degrada o hábitat, é diretamente relacionado às pessoas, ao nosso modo de ser e estar nesse planeta. E aí, o Alexandre, que é o cara que trabalha com as pessoas, como que a gente encontra saídas para esse problema, que é um problema sistêmico, na verdade, né? É o modo que a gente está ocupando esse planeta. Tem saída? Qual que é o caminho que vocês buscam, né? Eu acho que, assim, a gente consegue trabalhar com algumas frentes, né? Algumas de longo prazo, como é o caso da educação. A gente tem gente trabalhando efetivamente com a questão da educação para crianças, para que se entenda todo esse dilema que tem na conservação marinha. Mas isso toma tempo e esse resultado não é imediato. Então a gente tem que passar para outro passo, que é uma coisa um pouco mais imediata, que é o próprio estabelecimento desse tipo de área que a gente está aqui, uma unidade de conservação, mas que também não resolve o problema, né? Então, elas separadamente não resolvem problemas. O que a gente tenta é aumentar ao máximo que elas se somem e a gente consiga ter uma pequena mudança. A outra delas são políticas públicas mais eficientes, né? Então, se a gente consegue ter algumas normas baseadas na ciência, primeiro que a gente acaba resgatando o que foi perdido nos últimos 4 anos. Importante. Né? É importante resgatar o papel da ciência na discussão dos problemas da sociedade. A gente tende a ter um maior controle sobre a pesca. A gente não vai conseguir segurar as mudanças climáticas, né? A gente vai ter que só correr atrás para ver como que a gente vai conseguir se estabelecer dentro desse futuro aí que está em constante mudança cada vez para problemas maiores. Mas a gente pode tentar, com algumas estratégias, segurar um pouco isso, principalmente para as comunidades da costa que dependem da pesca, porque não adianta, a pesca é uma renda para as pessoas. A gente tem muita gente que depende da pesca para a sua sobrevivência e para a sua manutenção financeira. Mas a gente pode pensar em estratégias que modifiquem a pesca, mas que não afetem diretamente a renda ou a qualidade de vida dessas pessoas. E sim que a gente adeque esse acesso aos recursos para que a gente possa ter pessoas capturando os animais, vendendo seus recursos, tendo qualidade de vida, mas com as espécies presentes. Então, por exemplo, a gente fazer um trabalho de política pública junto aos planos de ação nacional para a manutenção e a efetivação de um programa de retirada de peixe-leão ao longo de onde ele está invadindo, né, onde ele já invadiu, é algo que, se a gente conseguir
um trabalho desse, a gente garante aí uma diminuição de uma pressão. Né? Então a gente tem que agora começar a entrar mais nas sociedades, no começo localmente, então trabalhar com as prefeituras, trabalhar e depois tentar atingir coisas um pouco maiores, que é junto com parceiros como o ICMBio, como o Pancorais. Então a gente tem outras formas de atuar e que todo mundo somado, e aí todos os projetos em rede de conservação marinha, que vão bater sempre nesse mesmo ponto, né? O que a gente tem que fazer para segurar esses efeitos todos de mudança climática, de contaminação, de plástico marinho, que é uma coisa que está assim, né, enorme, vai afetar todos os grupos que são trabalhados na conservação marinha. Inclusive nós, porque, né, e eu acho que a gente consegue uma certa mudança, né? E aí depende, e aí volta de novo para aquela informação que foi passada nas escolas. Se a gente tem o respaldo da sociedade, porque meu filho foi informado disso, me trouxe aquele trabalho para fazer juntos sobre a conservação, e eu fui atrás, eu peguei um vídeo, eu vi no YouTube, um trabalho que o pessoal mergulha para fazer um trabalho com contagem de peixes ao longo do Recife, para que aquele Recife fique saudável, a gente consegue que a informação que a gente produziu, a educação que a gente fez com as crianças, seja o ponto de apoio para que a sociedade entenda por que a gente quer mudar algumas coisas. Então, talvez isso fique se retroalimentando. Se a gente conseguir isso, a gente sai, e aí eu me aposento, demorar bastante, mas eu me aposento mais feliz. Certamente. Um dos grandes desafios que eu vejo também, a gente falou aí de algumas ameaças, né, as espécies invasoras, as mudanças climáticas, o Alexandre falou de uma das grandes saídas, o Alexandre e o Carlos falaram de uma das grandes saídas, que é o estabelecimento das áreas protegidas, né, das áreas marinhas protegidas. E se a gente pensar, e o Alexandre falando de conscientizar as pessoas, se a gente pensar na poluição por plástico, que foi citada aqui, não é tão fácil chegar a falar nas pessoas que a poluição por plásticos ela é muito prejudicial para os budiões. Porque as pessoas, a gente não vai ter como trazer aquela imagem clássica que o pessoal que trabalha com tartaruga tem, do budião comendo plástico. Então, se o budião não tem esse perigo de ele comer a sacolinha, assim, enganar com a sacolinha plástica como um alimento, o budião não faria isso, mas como falar para as pessoas que o plástico ele é uma ameaça, sendo que não vai ter essa imagem, essa coisa visual que as pessoas às vezes precisam, de ver que o budião não vai morder a sacolinha plástica, mas de que o resíduo da degradação desse plástico, mesmo dentro de uma área protegida, que não está livre desses plásticos, então a área protegida ela é uma saída até um ponto. Vão ter outras ameaças que os budiões estão sujeitos, que não vão ser resolvidas com o estabelecimento de uma área marinha protegida. Não tem limite na água, né? E que vai depender puramente da informação, da ciência e da conscientização, né? Eu vejo Esse pouco é o poder da educação ambiental. É o poder da educação ambiental, porque a gente vai ter que explicar uma coisa que não é visualmente forte, né? Com certeza. Mas a tartaruga faz bem esse papel, né? A tartaruga, ela é... E aí eu costumo dizer que o canudinho, a tartaruga com canudinho é a porta de entrada para drogas mais pesadas. E aí a gente começa a falar de assuntos mais pesados, de acidificação do oceano. A gente pode usar isso como o gancho inicial para falar do que o plástico, quando não está ali naquela forma, o que acontece com o plástico depois de estar naquela forma com que ele foi produzido, e isso, como que isso ele vai degradar, e a degradação dele vai afetar os budiões, e aí não só os budiões, porque a gente está falando bastante de budião aqui, mas sim, todo o ambiente municipal, né? Inclusive a gente teve recente, né, que já encontraram microplástico em fetos humanos no cérebro, ou seja, nós fazemos parte da cadeia alimentar e estamos consumindo tudo isso, né? Então se a gente não tomar alguma atitude, né, vamos ser plásticos no futuro. Todo mundo virando Barbie, né? Exatamente. Por dentro. Só para contextualizar um pouco e explicar, né, o que a Marina está falando da degradação do plástico, né, aquele canudinho, a sacolinha, ele ao longo do tempo vai se degradando e quando ele fica com um tamanho menor do que 5 milímetros, ele é considerado um microplástico, ou menor do que 3 milímetros, um nanoplástico. E isso acaba entrando na cadeia trófica, né, na cadeia alimentar, que começa lá com os
animais filtradores, e aí vai lá outro bicho que come, e aí um que vai e come, e acaba parando no corpo humano, como alguns estudos já mostraram. Mas Só que isso aí é assunto, eu acho que para um outro podcast inteiro. Com certeza, mas só um detalhe, isso daí já foi encontrado, microplástico, dentro do estômago de budião, porque eles podem assentar em cima das algas que os budiões comem. Aham. E aí eles vão ingerir aquilo ali. Então, igual ao budião, estamos também cheios de plástico aqui dentro da gente. Certamente. Bom, para a gente não acabar falando de plástico, eu queria fazer uma rodada de considerações finais, assim, fechando a expedição, fechando esse episódio do Papo de Papagaio aqui de Fernando de Noronha. Como o Carlos começou falando, ele começa encerrando. Eu acho que eu posso ser o último para encerrar. Deixa vir de lá para cá. Então vai lá, Marina, suas considerações finais. Bom, considerações finais, eu acho que a gente tem um grande desafio de... Agora a gente vivenciou isso, que a gente está numa comunidade que não depende da pesca do budião, mas que convive com o budião e a gente tem que apresentar. Então, a gente pensar nesse desafio que em certas localidades, em certos pontos da costa, a gente tem que falar da pesca do budião, da pesca sustentável do budião. Em outros lugares a gente tem que apresentar o budião. Em outros lugares, apresentar os budiões para quem já vê eles. Em outros lugares, apresentar o budião para quem nem consegue ver ele. Então, eu acho que o desafio de montar estratégias para cada coisa dessa, para cada público desse, vai ser difícil. E a gente sempre mantém, né, ações pensando nisso, mas eu fiquei pensando nisso, nos diferentes públicos e as diferentes formas de apresentar os budiões para diferentes comunidades. Que não tem uma receita de bolo, Que né? não tem uma receita de bolo. Exatamente. É gestão adaptativa. Então, falando nisso, eu acho que se a gente pudesse reescrever o projeto depois de uma viagem dessa, é que nem quando a gente faz tese, né? A gente olha para ela depois que ela tá pronta assim, faria tanta coisa, gente. E eu acho que foi mais ou menos isso, assim, ter passado essa semana aqui fez a gente ter ideias relâmpagos, né? De repente, assim, a gente conversar com uma pessoa, assim, puxa, por que a gente não pensou nisso? E anota no caderninho para não se perder a ideia, porque é isso, assim, é uma quantidade de informação tão grande. E assim, a primeira vez que nós estamos todos juntos também ao mesmo tempo, no mesmo lugar, sem ser pro vídeo, né? Aquela coisinha durante a pandemia que a gente ficou muitas vezes ligado no vídeo, agora a gente está num lugar só, olhando, falando do mesmo termo. Então, se eu pudesse fechar com a minha coisa assim, eu acho que a gente faria de novo e já faria diferente, pensando em melhorias das nossas ações. É gozado como a gente, mesmo fazendo coisas legais, a gente sempre está pensando como é que a gente pode melhorar. E eu acho que isso foi um ponto que me chamou muita atenção aqui. E ao mesmo tempo, aí já pegando o gancho, eu acho que a gente estamos agora no segundo ciclo, né? Eu acho que a gente tem muitos ciclos por vir. Exatamente, a gente tem muitos ciclos por vir. A gente está numa ascensão de melhorias das ações, de como trabalhar essa particularidade, né, que tem os budiões de tratativa com outras pessoas, que é muito diferente de vários outros projetos de conservação que a gente tem, né? São animais que não estão aí no imaginário popular de uma forma tão ativa, né? E aí a gente tem esse desafio que a gente vai... nos pusemos, eu estou tentando, né? Nos pusemos esse desafio, mas que é muito gostoso de se adaptar e estar aí tentando sempre o melhor. Eu acho que isso é uma coisa em comum que todos nós temos. De a gente sempre dar o máximo aqui para que esse projeto tenha sucesso e consigamos conservar os budiões a longo prazo, né? Não, eu faço minha todas as palavras anteriores, mas adicionando que eu acho que é isso, assim, nós temos uma equipe, né, de uma equipe muito diferenciada, né, ou seja, uma equipe multidisciplinar, uma equipe super capaz, super competente, que eu acho que está com vontade, que está com força, que é muito criativa, né, e modesta. E modesta. Tudo junto. Mas assim, o que eu, por exemplo, eu vejo desse novo ciclo para o anterior é que a gente conseguiu corrigir
imensas dificuldades, né, e debilidades que nós tínhamos, principalmente com a sua entrada no projeto, que foi a parte da comunicação, que de fato eu acho que foi incrível, você e a Lívia, né, assim, foi muito melhor. Tudo que a gente faz, assim, acho que a gente faz com leveza, com harmonia, né, todos os produtos são lindos, maravilhosos, então assim, eu estou muito feliz com isso. Eu acho que nós temos pessoas assim que estão com as mesmas vibes, com as mesmas intenções, né? Então eu acho que assim, estamos numa sintonia. Então eu acho que isso é fundamental dentro do projeto e eu vejo que nós temos tudo aí para, né, ter vários ciclos, né, para fazer vários anos, né? Para mudarmos de fases várias vezes. E é isso. Bom, eu falei para pedir para ficar por último, porque eu acho que eu posso tentar dar uma resumida em tudo que a gente conversou. E a primeira coisa é que fazer conservação é muito difícil. Não é fácil fazer conservação, porque você luta contra múltiplos interesses para tentar manter alguma coisa. E veja que a gente usa a palavra conservação, não é à toa, não é preservação, não é deixar algo intocável, né? O conservar tem o contexto do uso, né, de que aquilo serve, tem serventia, né? Então, é difícil, não só no Brasil, no mundo. O Brasil tem suas peculiaridades, vamos dizer assim, né, na conservação. E o grande problema que a gente tem são as ações, né, sinergéticas, o sobrepeso que a poluição tem sobre a pesca, que tem sobre as bioinvasões, que tem sobre, né, as mudanças climáticas. Quando essas coisas se juntam, né, além de todo o contexto sociopolítico, econômico que vem no entorno disso, as coisas são sempre muito difíceis de serem feitas, de serem alcançadas. Mas eu acho que a gente conseguiu mostrar como a sinergia de outras atividades, né, elas também são capazes de ajudar a frear esses processos e de melhorar não só a vida do budião, porque a gente não está aqui pensando só na vida do budião. Claro que a gente quer que o budião fique lá conservado, protegido, que cresçam suas populações, que se estabeleçam, que as pessoas possam pescar os budiões dentro dos limites, para que ele não volte a entrar em extinção, né? O que a gente quer no final de tudo isso seria poder dizer assim, olha, o projeto Budiões acabou porque as populações de budiões estão ok. A gente não precisa mais conservar o budião, né? Então o projeto Budiões, o fim do projeto Budiões, que a gente quer não temos mais que nos preocupar. A nossa espécie mais ameaçada, que é o Scarus trispinosus, que é o budião azul, não é mais ameaçada de extinção, está lá como não preocupante. Todas as outras que hoje são vulneráveis também entraram na mesma classificação. Eles estão crescendo, se reproduzindo, desempenhando suas funções ecossistêmicas no Recife e podendo ser pescados dentro das quantidades que mantêm com que isso aconteça. Eu acho que se a gente conseguir, dentro de todos os ciclos vindouros que a gente tiver, conseguir esse objetivo no futuro, esse vai ser o final perfeito para o projeto Budiões. Né? Mas ali, tomara que a gente veja isso antes da aposentadoria do Alexandre. A sua. Pelo menos. A aposentadoria do Alexandre eu não sei. Eu não sei que é a aposentadoria de ninguém aqui, mas vamos lá. Então tá, então esse foi o primeiro papo de papagaio dessa fase do Projeto Budiões, direto de Fernando de Noronha, primeiro de 2023, vamos ter outros aí, e quem quiser saber mais sobre o Projeto Budiões pode acessar o site e as redes sociais, @Budiões no Instagram, e só procurar lá Projeto Budiões, que tá fácil de achar. Valeu, até a próxima.